Olá pessoal, sou o professor Leandro Muniz Corrêa, trabalhamos juntos na matéria de Direito Penal e nesta aula abordaremos a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Como dito, essas matérias que parecem ser introdutórias não mais são. Agora possuem uma aplicabilidade prática muito grande, vez que falar em direito penal e a sua aplicação no tempo e no espaço é responder questões como: qual é a lei penal que vai ser aplicada a esse caso? Pode ser um caso simples, em que em um homicídio alguém efetua um disparo de arma de fogo, mata a pessoa, ela morre ali no mesmo estado, não há qualquer alteração da lei penal que torne confusa a aplicação da lei, qual vai ser a lei aplicada àquele caso concreto. Mas e na situação em que você efetua o disparo, a pessoa fica em coma, passa 2 meses em coma e no meio desse coma altera-se a legislação e um homicídio que era punido com 12 anos passa a ser punido com 20. Qual vai ser a lei aplicada a você que cometeu esse crime? A lei do momento em que você efetuou o disparo ou do momento em que vem a óbito a vítima do homicídio, 2 meses depois? Para responder questões como essas, que a aplicação da lei penal no tempo e no espaço é um conteúdo que nós exploraremos agora e certamente ao término dessa aula saberemos todos responder. Então, pessoal, no tocante à aplicação da lei penal no tempo e do espaço, eu trouxe aqui 2 perguntas que estão resumidas em uma frase, bem dizer, que expressa de forma muito produtiva, com muita propriedade, o que é chamar, o que é dizer da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, o que significa isso para a gente. A aplicação da lei penal no tempo quer dizer em que momento o crime foi cometido e qual vai ser a lei que nós vamos aplicar. E no espaço? O que quer dizer lei penal no espaço, professor? Quer dizer em que lugar o crime é considerado cometido. Quem tem autonomia de falar é a minha lei que vai ser aplicada aí. E mais uma vez, a notoriedade da importância do tema se dá em relação a esses conflitos, no qual nós fugimos à regra, mas que não são exceções tão raras assim quanto pode parecer. Pessoal, lei penal no tempo. Nós temos 3 teorias que expressam a possibilidade de se vislumbrar e praticar, então, as resoluções para essas questões em relação à aplicação da lei penal no tempo. Nós temos a chamada teoria da atividade, a teoria do resultado e a mista ou teoria da ubiquidade. Teoria da atividade é aquela que considera a atividade, então a ação ou omissão, ou conduta, como alguns doutrinadores possam vir a chamar, e vocês podem se deparar com esse termo também. Então, a atividade é o momento da ação ou omissão. Não interessa se a pessoa morreu agora, ou morreu daqui a 1 mês, ou morreu daqui a 1 ano. O momento em que você efetuar esse disparo de arma de fogo, nesse nosso exemplo do homicídio, é o momento em que será considerado praticado o crime. Tá, professor, e a teoria do resultado, como o próprio nome já nos induz a crer, é aquela que nós levamos em consideração, para fins de apurar o momento do crime, o resultado. Então, nesse nosso exemplo, explorando ele um pouquinho mais, você efetuou o disparo, a pessoa foi para a UTI, ficou em coma e veio a falecer 2 meses depois. O momento do falecimento seria considerado como o do cometimento do crime. A teoria mista ou de ubiquidade é aquela que une as outras duas, por isso o nome mista. Pode ser tanto da ação ou omissão quanto o do resultado. Tá, professor, eu não gosto que fale de teorias porque aí eu não lembro qual é a que o Brasil adota. Eu sei disso, é justamente por isso que nós vamos ler o artigo 4º do nosso Código Penal, que diz: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, já pergunto, qual é a teoria que nós adotamos? É no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja do resultado. Não interessa quando virá advir o resultado, quando se concretizará o resultado. O momento em que você pratica a conduta positiva, a ação, ou que você pratica uma conduta negativa, deixa de fazer aquilo que deveria fazer, omissão, é o momento em que será considerado praticado o crime. O Brasil adota, então, como tempus commissi delicti, ou tempo do cometimento do crime, a teoria da atividade. Então, quanto ao tempo, teoria da atividade. Aqui eu trago para vocês os conflitos, que é justamente o que inaugurou a minha fala no início dessa aula. Quanto aos conflitos, nós temos 4 classificações: abolitio criminis, novatio legis incriminadora, novatio legis impeius e novatio legis in melius. Professor, eu não sei falar latim. E confesso que eu também não, mas nosso direito adora latim, nosso examinador também, então é importante que saibamos. Abolitio criminis vem de abolir, extinguir, de retirar. Então o chamado abolitio criminis é quando uma conduta que antes era considerado crime não é mais.
é a situação de quando o adultério, por exemplo, foi revogado. Não mais existia o crime de adultério. Você trair, como se pode dizer vulgarmente falando, não mais seria considerado crime. É o caso de abolício criminis. Tá, professor, inovatio legis incriminadora. Essa quase que a interpretação gramatical da estrita leitura, nós conseguimos entender que é uma nova lei que faz com que uma conduta que antes não era considerada crime passe a ser. É quando nós temos um novo crime. Quando, então, mais uma vez, uma conduta que antes poderia ser praticada, que não incidia em uma penalização, em uma reprimenda jurídico-penal, agora incide. Então, agora um crime novo, e a isso nós damos o nome de novatio legis incriminadora. Abolício criminis, eu mato um crime, eu retiro um crime. Novatio legis incriminadora, eu faço nascer um crime. Eu torno existente um crime. Tá, professor, e a novatio legis impeius e inmeius? Pégios para pior, melius para melhor. Então, novatio legis impeius é aquela situação em que há uma alteração da lei, entendo, não é mais a extinção, ela só altera a legislação no sentido de tornar pior a situação de quem venha praticar aquele crime. Então, imagine que hoje nós temos uma determinada penalização para um crime e que vem uma nova lei que dobra essa pena. Isso é o chamado novatio legis impeius, é a lei que piora a situação do réu, do acusado, do indiciado, enfim. E a novatio legis inmeius, de forma antagônica, contraposta, é a nova lei que melhora a situação. Então imagine agora que um determinado crime que era punido com 10 anos, vem uma nova lei e entende que 10 anos é demais, vamos mudar para 5 anos apenas. Novatio legis inmeius. Aí vem a pergunta, pessoal. Qual lei que eu devo aplicar se nesse meio tempo, se no inteirinho entre o cometimento do crime e o julgamento, entre o cometimento do crime e o proferimento da sentença, há diversas alterações de lei? Qual lei eu devo aplicar? Eu trago para vocês, nesse slide aqui, a resposta que para 99% das situações vai servir e vai levar vocês a um caminho positivo. Primeiro, a leitura do nosso artigo 5º, inciso 55 da Constituição, e artigo 2º, parágrafo único do nosso Código Penal. É o princípio da irretroatividade da lei penal que nós encontramos nessas duas frações de texto legal, pessoal. O que é irretroatividade da lei penal? É que a regra é que o direito penal não anda de ré. A regra é que o direito penal não se aplica para fatos anteriores à vigência da lei. Então imagine que em 2010 é cometido um crime. Em 2011 vem uma nova lei que altera aquela situação completamente. A lei antigamente previa 10 anos, agora prevê 20. A pena era de detenção, agora a pena de reclusão. Essa lei vai se aplicar? Se quando cometido o delito ela nem existia, ou ela era outra, muito mais branda? A resposta é não. A regra é irretroatividade da lei penal. A lei penal não anda de ré. Tá ok. Mas por que o professor disse a regra? Eu ouvi que você falou a regra. Realmente, eu disse a regra porque, mais uma vez, em se tratando de direito penal, isso é muito comum, nós possuímos uma exceção. Quando a lei for para melhorar a situação, ela pode retroagir. Então, a lei que é benéfica ao acusado, é benéfica àquele que cometeu o crime, ela retroage. Essa sim anda de ré. Então, por isso, pessoal, eu trago uma fórmula resolutiva. Professor de Direito tentando se envolver em fórmula matemática é triste, dá vontade de chorar. Eu sei, eu concordo. Mas aqui eu trago uma fórmula que nós utilizamos dois conceitos como elementos, e não número, Deus o livre, nunca número. Então, tempus rege actum mais retroatividade de lei benéfica. Professor, tempus rege actum, latim de novo? Mais uma vez, pessoal, eu também não gosto, mas o teu examinador gosta, então é interessante que nos habituemos, que a gente fique amigo, se familiarize com o latim, não o latim como um todo, mas com essas expressões que elas são reiteradamente cobradas em concurso. Tempus rege actum quer dizer que o tempo rege o acto, ou seja, a lei penal que era vigente no momento do cometimento do crime é a lei que vai ser aplicada. Então eu cometo um crime hoje, a lei que está vigindo hoje é a lei que vai ser aplicada. E aí eu trago o segundo elemento, que é a retroatividade da lei benéfica. Então, será aplicado a lei que está vigindo no momento do cometimento do crime. Mas se vier outra lei, se for confeccionada uma nova lei ou alterada a lei a ponto de melhorar a situação de quem cometeu o crime, essa lei vai andar de ré. E o acusado, o criminoso, enfim, vai pegar uma carona com essa lei, porque esta sim vai voltar a ser aplicada ao caso concreto. Entendeu? A lei que estiver vigindo à época é aplicado. Só será outra se for benéfica.
Parece simples e bobo, mas os exercícios, os enunciados, trazem alterações, múltiplas alterações, não apenas uma. Eles trazem uma situação em que o crime foi cometido e veio uma nova lei, aí veio uma lei que revogou a anterior, aí veio uma nova legislação e uma quarta alteração ainda. E qual que vai ser aplicado? É simples, pessoal. Alguma dessas aqui melhorou a situação? Não, nenhuma vai ser aplicada. A primeira não melhorou, a segunda não melhorou, a terceira é melhor. A quarta também piorou. Então, somente a terceira vai voltar e vai ser aplicada. É simples assim. Tempus regi actum mais retroatividade da lei benéfica. Vejamos, então, as situações de conflitos que eu já mostrei para vocês, só que agora aplicando em exemplos práticos a situação da formulazinha que eu desenvolvi e vou apresentar para vocês. Eu, professor, cometi um crime, um homicídio. E esse homicídio foi cometido em 2015. Em 2016, altera-se a legislação e o homicídio não é mais crime. Agora, o legislador liberou. Você poderia, então, cometer quantos homicídios quisesse que não seria punido por isso. É a chamada abolitio criminis. Aboliu-se o homicídio. Morreu o crime de homicídio. Pois bem, só que a alteração veio depois. Eu cometi o crime em 2015. Em 2016 há essa alteração, que torna melhor a minha situação? Muito melhor, porque agora nem criminoso eu sou mais. Pergunto, essa legislação vai retroagir? Sim, vai retroagir. Por quê? Porque é benéfica. Aplicando-se a fórmula. Aplica-se a lei do tempo. O homicídio, quando eu cometi, era criminalizado. Só que veio uma lei posterior que é benéfica. Então ela retroage, que é o segundo elemento da nossa formulazinha. Retroatividade da lei benéfica. Pois bem, professor, vamos usar agora a novatio legis incriminadora. Digamos que eu matei um coelhinho na floresta amazônica. E normalmente o coelhinho era objeto de caça, eu utilizava para comer o pelo, o pé dele servia para dar sorte. Pessoal, não estou fazendo apologia à matança dele mais, pelo amor de Deus. É só para ilustrar bem a situação. Então, matou-se esse coelhinho. E não era considerado crime fazer isso até o momento de um mês depois de eu ter matado o coelhinho. Um mês depois de eu ter matado o coelhinho, vem uma lei e fala, opa, agora os coelhos estão extintos, nós temos pouquíssimos animais dessa natureza na nossa floresta amazônica, quem matou coelhinhos ou matar coelhinhos será preso. Pergunto, essa lei vai se aplicar a mim? Se quando eu matei o coelho ainda não era crime, e agora ela tornou crime? A pergunta é, tempus regi actum mais retroatividade da lei benéfica. Não existia lei que disciplinava como sendo crime matar um coelhinho como caça quando eu o fiz. Aí vem o segundo item. Essa lei que tornou crime é mais benéfica? Nunca. A não ser que alguém goste de ser preso, não me parece mais benéfica. Então, não irá retroagir. Abolitio criminis retroage, benéfico. Novatio legis incriminadora nunca vai retroagir, porque nunca tornar crime vai ser melhor do que não ser criminalizado, do que não ter cometido crime algum. Novatio legis impeius, professor. Quando a lei altera o texto anterior, mas para pior, aumentando a pena, mudando a natureza da pena. Essa lei retroage? Mais uma vez, não. Por quê? Quando eu cometi o crime, essa lei existia? Não, então ela não pode ser aplicada pelo tempus regi actum. Tá, professor, mas e quanto à retroatividade da lei benéfica? Tornar pior uma lei é benéfico para quem está sendo acusado? Resposta é não, então ela não retroagirá. Novatio legis in melius, por sua vez, ela retroagirá porque irá melhorar a situação do acusado, do indiciado, daquele que está sob essa persecução penal. Então, pessoal, o que eu vou deixar para vocês aqui de dica já nesse tema é que não importa quantas alterações legislativas venham, se não for melhor, não vai retroagir. Via de regra. E eu sei que quando eu falo via de regra tem gente que já tem até arrepio, porque lá vem a exceção. E adivinhem só, lá vem a exceção. A exceção, pessoal, a irretroatividade da lei penal reside em duas situações. Nas chamadas leis penais temporárias ou excepcionais e nos crimes continuados ou permanentes. Professor, lei penal temporária ou excepcional, o que é isso? É uma lei que ela já surge com data de validade. Ela tem data de nascimento e de morte. Um exemplo é a lei da Copa. Durante a Copa do Mundo, que foi realizada aqui no Brasil, uma série de novos dispositivos e novas leis foram sendo elaboradas.
E para vocês terem uma ideia, leis que criavam tipos penais foram elaborados. Por exemplo, você falsificar alguns objetos da época, salvo engano, até o fuleco, que era aquele ursinho mascote da Copa, se falsificado, constituía uma infração de natureza penal. Aí eu pergunto para vocês, tá, durante a Copa, falsificar o fuleco era considerado crime. Aí o professor vai lá, falsifica fuleco e sai vendendo na Brasília, na rua, com aquele alto-falante em cima, igual o tio que vende ovo. Pois bem, não me pegaram, eu não fui preso enquanto eu estava fazendo, quando eu estava incidindo nessa conduta delituosa, nessa conduta criminosa. Mas aí a Copa se encerra, a lei que tinha data de validade, como dito, também se encerra. Ocorre que 2 meses depois de acabar a Copa, acabar a legislação, nós voltarmos à nossa legislação tal como era antes, ou seja, sem a existência de um tipo penal para quem falsificasse o fuleco, eles descobrem que eu fiz. Descobrem que eu falsificava o fuleco. Pergunto, a lei penal nesse caso, que já nem existe mais, vai ser aplicada? Vai, porque leis penais excepcionais, leis penais temporárias, são regidas pelo chamado princípio da extratividade. Então, nós temos a atividade como regra, mas essa extra-atividade é uma característica das leis temporária e excepcional. Então, em que pese já não mais estar em vigência a lei, os fatos praticados durante a vigência dessa lei penal terão a incidência da lei mesmo após a sua vigência. Então pegaram o professor, descobriram que ele estava vendendo fuleco do Paraguai, mesmo depois da Copa do Mundo, pode ter se passado 6 meses, depois me descobriram. Aí eu vou falar, não, mas essa lei não é mais benéfica e essa lei nem existe mais. A nova lei, que era a nossa lei anterior à Copa do Mundo, já voltou a vigir. Então, se a outra lei já voltou a vigir e nessa nossa lei atual, comumente utilizada desde sempre, não existir esse tipo penal, vocês não poderiam aplicar ele a mim. Está errado, porque isso seria atividade. E aqui nós temos a extratividade. Entenderam, pessoal? Basicamente é dizer, não interessa se a lei não está mais vigindo, não interessa se alterou-se a lei, se anteriormente isso não era crime e só foi crime durante esse período de tempo. Se descobrirem que houve a prática, houve a incidência desses delitos no decorrer daquele período em que ela estava vigindo, mesmo que essa descoberta venha no momento posterior à morte, ao encerramento da vigência desta lei, ela será aplicada pela extratividade penal. Beleza? Tá ok, professor. E crimes continuados ou permanentes que você falou também? Simples. Os crimes continuados ou permanentes têm um prolongamento da atividade. Tem uma elasticidade em relação ao momento em que é cometido o crime. Então imagine com você o exemplo do sequestro. Pensa que eu pego uma vítima, a sequestro, e essa pessoa fica sob meu poder durante 2 meses. Muito tempo. Enquanto essa pessoa estiver sob meu poder, enquanto eu estiver tolhindo a liberdade dela, restringindo a locomoção, não permitindo que ela volte para a vida dela comum, eu estou incidindo na atividade. Então ela se perpetua. Enquanto a pessoa estiver sob meu poder, enquanto a vítima do sequestro não puder sair, eu estou renovando o crime. É isso que acontece. Então imagine a situação. Eu pego essa vítima dia 1º de janeiro de 2018. No dia 15 de janeiro de 2018, a lei de sequestro é alterada. E a partir de agora, o tipo penal sequestro passa a ter uma pena de 35 anos. Pergunto, essa lei vai se aplicar a mim? Eu peguei a vítima como objeto de sequestro no dia 1º? A alteração legislativa que tornou a reprimenda penal muito mais gravosa ocorreu no dia 15. Mas a pessoa ainda está no cárcere, ela ainda está comigo. A resposta é sim, vai ser aplicado, porque não se considera o momento em que se inicia a prática criminosa, mas sim o momento em que ainda se está a continuar a cometer o delito, porque se perpetua, se prolonga a atividade. Isso é um entendimento sumulado 711 do STF. Então, súmula 711 do STF, vocês vão encontrar, aplica-se a lei vigente quando dá cessão ou continuidade ou permanência. Então, basicamente, enquanto continuar a prática criminosa, a lei que vigir naquele momento da continuidade é a que será aplicada, ainda que mais gravosa, ainda que impéios, como nós vimos anteriormente. Tá ok. E quanto à lei penal no espaço? Agora nós estamos falando do lugar do cometimento do crime. Não é mais o tempo. O tempo a gente já solucionou, já entendemos como funciona. Mas o local, o territorialmente falando, aonde que eu considero cometido o crime? Ah, professor, isso aí é fácil. Se você disparar arma de fogo aqui, o cometimento do crime vai se dar aqui.
e a pessoa morreu, simples, tá ok, mas e quando nós complicamos um pouco mais esses exemplos, trazendo uma situação em que eu efetuo um disparo aqui, a pessoa vai para a Argentina e chega a falecer na Argentina? Ou eu cometo um crime lá na Argentina, ou eu pego um barco, saio louco no meio do mar, bêbado, com uma pessoa que é meu desafeto dentro desse mesmo barco, e venho cometer um homicídio no meio do mar. Quem que tem a competência de bater no peito e falar, é o meu direito penal que vai ser aplicado? É justamente para responder a essas questões que o estudo do direito penal no espaço se faz necessário. Então, pessoal, mais uma vez, nós temos as três teorias: atividade, resultado e ubiquidade. Onde que a gente considera cometido o crime? No lugar em que houve a ação ou omissão, atividade. No lugar em que houve a completude, a concretização do tipo penal, no caso do nosso exemplo, no local onde morreu a pessoa que recebeu esse disparo de arma de fogo. Ou ubiquidade, que é a junção dos dois, pode ser tanto na atividade quanto no resultado. Nós vimos que no que cerne ao tempo, a atividade é a teoria que o Brasil adota. E no que cerne ao espaço? Pessoal, no que cerne ao espaço, nós utilizamos a teoria da ubiquidade, justamente para que se resolva essas situações em que a pessoa recebe um disparo de arma de fogo num país e vem a falecer no outro. Numa situação em que eu vendo drogas para o exterior. É justamente para que não haja esse conflito territorial, esse conflito internacional, que nós adotamos a teoria da ubiquidade. Então, tanto faz, pode ser tanto da atividade, ação ou omissão, quanto do resultado, onde se concretiza, onde se efetiva aquele crime. Mais uma vez, nós temos princípios que disciplinam a resolução dessas questões mais problemáticas. E aqui, pessoal, mais um marca-texto nos princípios. Princípios de direito penal são de extrema relevância. Eu disse isso na nossa aula. Quem não assistiu ainda, recomendo que assista a aula de princípios do direito penal, porque são de observância obrigatória para a aplicação da lei penal de modo geral. Beleza? Nós temos o chamado princípio da territorialidade, artigo 5º do nosso Código Penal. Trago para vocês. Aplica-se a lei brasileira a crimes cometidos no território nacional, salvo convenções e tratados internacionais em sentido contrário. Pessoal, olha que interessante. É por existir essa possibilidade de que tratados internacionais em sentido contrário possibilitem a aplicação de outra lei penal, que não aqui a nossa, que não a do nosso Código Penal, que nós dizemos que o Brasil Penal adota a chamada teoria da territorialidade temperada. Ou seja, não é territorialidade pura e simples. Porque se o fosse direito penal Brasil, aqui só se aplica Código Penal brasileiro. Não é. Nós temos uma certa flexibilidade. Se tiver um tratado que nós assinamos, ao qual nós estamos submetidos perante a comunidade internacional, pode ser sim que nós afastemos um pouquinho o nosso Código Penal e permitamos que outra legislação venha e seja aplicada. Então, territorialidade sim, porque a regra é, no meu país, meu Código Penal. Mas, como existe exceção, territorialidade temperada. Aqui uma definição para vocês entenderem que considera-se praticado o crime em território nacional. Mas aí vem a pergunta, professor, o que é território nacional? Eu sei que minha casa está numa cidade, num estado no Brasil, então é território nacional. Mas existem situações peculiares que fogem um pouco a essa situação tão simples que facilmente seria respondido, até de maneira suscetível, mas vamos lá. Considera-se território o espaço aéreo, o mar territorial, e mar territorial nós consideramos 12 milhas náuticas, então pensem na borda do mar mesmo do nosso país, 12 milhas náuticas, que são mais ou menos 22 mil quilômetros, ou melhor, 22 mil metros, 22 quilômetros, é considerado em território nacional. Então, os crimes que porventura venham a ser cometidos nessa borda de 22 quilômetros, de 12 milhas náuticas, de mar territorial, ainda assim compete ao Brasil, porque é considerado território nacional, é considerado o Brasil também. Embarcações e aeronaves públicas é território brasileiro, são extensões do território brasileiro. Um navio da Marinha, um avião que está a serviço da Presidência da República, são extensões, são braços do nosso território nacional, e as embarcações ou aeronaves privadas em mar brasileiro. Então existe uma embarcação do Chile e que comete-se um crime no nosso mar territorial, na costa de um dos nossos litorais aqui, dentro já desses 22 quilômetros, dentro das 12 milhas náuticas, e não importa se é ou não uma embarcação de outro país, foi cometido no nosso território. Então, pelo princípio da territorialidade, a nossa lei penal é que irá ser aplicada nesse caso.
E aí nós temos o chamado princípio da bandeira. Imagine a situação, eu disse para vocês que até 22 quilômetros é considerado território nacional. Tá, professor, e se sair desses 22 quilômetros? Bom, se você sair, mas não sair muito, porque senão você entraria no espaço territorial de outro país, em outra costa, existe a chamada faixa de mar aberto. Não é onde Jack Sparrow e Piratas do Caribe atuam, não é isso. Mas nesse espaço não há uma legislação competente, uníssona, que será aplicada. Então a gente aplica o chamado princípio da bandeira, que é de qual país é a embarcação que cometeu um crime naquele espaço, naquela terra de ninguém, que é o chamado mar aberto. A bandeira do país também se conecta com a legislação que será aplicada. Se tem um navio brasileiro que já saiu das 12 milhas e comete um crime em mar aberto, a legislação brasileira vai ser aplicada. Ah, mas e se o navio for dos Estados Unidos? A mesma coisa. A bandeira do navio é dos Estados Unidos, então a lei deles é que será aplicada quando do cometimento de um crime em mar aberto. Nós temos também a extraterritorialidade, como deveria de ser. Nada no direito penal é simples. Nada no direito penal vai ter uma única classificação e que seja pacífica, não majoritariamente, mas absolutamente. Nunca. Então, extraterritorialidade está no artigo 7º do Código Penal. Recomendo a leitura desse artigo, é bem interessante, ele é bem completo, bem ilustrado, que trata-se da possibilidade de aplicarmos o nosso direito penal em outros países. Então, não foi cometido crime no país, no Brasil. Foi cometido crime no Chile, mas a lei penal brasileira será aplicada. Tá, mas quando e como isso pode acontecer? Mais uma vez, adivinha o que é que soluciona os problemas? Princípios. Princípios. É por isso que eu digo, encham a boca quando for falar de princípios, porque é muita propriedade que envolve os conceitos, que envolve todos os princípios do direito penal. Vamos lá. Princípios, nós temos o princípio da nacionalidade. O cidadão deve respeitar a lei de seu país e não interessa onde ele está. Então essa é a máxima que nós extraímos, que nós retiramos do princípio da nacionalidade. Você é nacional de que país? Ah, eu sou nacional do Brasil. Não importa que você não está no Brasil, você deve respeitar a lei do seu país também. Esse é um princípio. Nós temos o princípio da defesa ou proteção. Essa defesa ou proteção vai levar em consideração a titularidade do bem jurídico atingido. Qual foi o bem jurídico atingido? De quem é esse bem jurídico atingido? Ele é patrimônio de algum país? Ele é patrimônio de alguma nação? Então é isso que nós levamos em consideração para aplicar o direito penal, ou melhor, para definirmos qual será o direito penal aplicado. Justiça universal. Justiça universal, o próprio nome já nos induz a visualizar a situação em que, universalmente falando, no mundo todo, nós temos a necessidade de aplicação da justiça. Nós temos a necessidade de reprimir determinadas condutas. E é justamente disso que se trata. É a situação em que o agente que comete o crime sujeita-se à lei penal do país aonde for encontrado. Trata-se de um corporativismo oriundo de tratados e convenções. E aí o exemplo é o tráfico internacional de drogas. Os países entendem a necessidade de se combater o tráfico internacional de drogas. Então, se há o tráfico internacional, esse princípio aqui ensina que, aonde o agente for encontrado, a legislação daquele país aonde ele está é que será aplicada ao caso concreto. Nós temos ainda o princípio da representação. É aquele no qual o Brasil pode punir embarcações e aeronaves privadas quando não forem punidas nos países em que cometeram os crimes. Então imagine a situação em que uma embarcação nossa, brasileira, comete um crime em outro país. E por algum motivo esse país não reprime essa conduta. Então não há uma persecução penal. Não há, por parte do Estado, o exercício do direito penal subjetivo, do ius puniendi, de ir atrás para punir. O Brasil vai fazer isso então. Por quê? Pelo princípio da representação. Se não for punido lá, quando chegar em casa a gente conversa. Tal como a mãe fazia quando a gente era criança. Questões de provas, pessoal. Mais uma vez a necessidade da gente materializar, vamos calcificar esse conhecimento, avaliando então questões em que caíram e foram questionadas, situações que as resoluções se encontram nesse conhecimento que nós adquirimos dessa nossa conversa da aula de hoje. Questão número 1. Quanto ao tempo, considera-se praticado o crime A. No momento da ação, bem como do resultado. B. No momento da atividade, salvo omissão. C. No momento da ação apenas. D. Somente no momento da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E E.
nenhuma das alternativas anteriores. Pessoal, nós falamos que o Brasil adota a chamada teoria da atividade, quanto ao tempo, atividade. E o que isso significa para a gente? É dizer que considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Esse é o ipsis literis, é o artigo 4º, sendo transcrito exatamente como consta da lei. Então, no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja resultado. A alternativa A fala para a gente, no momento da ação, bem como do resultado. Opa, o momento do resultado é considerado? Não é no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja do resultado? Então, pareceu o contexto da lei, mas não é. Não marcamos, então, a letra A. Letra B. No momento da atividade, salvo omissão. No momento da atividade, o examinador nos induz a crer, opa, eu sei que o Brasil adota a teoria da atividade, acertei, esse ponto é meu. Epa, tem um salvo omissão. E o nosso texto de lei não fala no momento da ação ou omissão, então ele insere a omissão também na possibilidade de se vislumbrar o momento do cometimento do crime, o tempo do crime. Por isso, a alternativa B não está certa. C. No momento da ação apenas. O mesmo motivo que faz a B estar errada faz a C também. Por quê? No momento da ação ou omissão, e aqui está dizendo ação apenas, excluindo a possibilidade da omissão também seja o tempo do crime, o que conflita com o texto do nosso artigo 4º. Então está errado. Letra D, somente no momento da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Olha que eles copiam aqui o final, a segunda metade do nosso artigo 4º, mas define que somente no momento da omissão. E aqui ele está fazendo o inverso. Se nas anteriores excluiu a omissão, aqui está excluindo a ação, a conduta positiva. E é por isso que também está errado. A alternativa correta seria a letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Feito, pessoal? Tranquilo essa questão? Vamos para a próxima. 2. No que tange o lugar do crime, como regra e segundo o Código Penal, o Brasil adota qual das seguintes teorias? Olha que interessante, pessoal, já no enunciado da questão. Eles trazem para a gente como regra, porque sabem da existência da exceção, mas não querem a exceção. E provavelmente, nas alternativas, a exceção será encontrada. Mas eles induzem você a trazer a exceção por saber que a exceção existe, só que já excluem a possibilidade dessa mesma exceção ser a alternativa correta. Porque eles colocam como regra. Esse como regra já exclui as exceções, então tudo que for exceção sai da nossa linha de busca aqui nas alternativas. Alternativa A, territorialidade absoluta. Alternativa B, territorialidade temperada. Alternativa C, extraterritorialidade condicionada. D, extraterritorialidade incondicionada. E E, soberania nacional. Olha que interessante. Como eles colocaram como regra, nós sabemos que a regra é a territorialidade. E que a exceção é a extraterritorialidade. Então a extraterritorialidade já estaria fora. Por esse motivo, a alternativa C e D já saem do nosso alvo. Já nem buscamos mais, fora do radar. Tá, professor. Soberania nacional. Gente, a soberania nacional é um conceito que se encontra residindo, digamos assim, no princípio da territorialidade. É dizer, o Brasil tem autonomia para falar no meu país mando eu. No Brasil, quem manda é o Código Penal brasileiro, é a legislação penal brasileira. Isso é de soberania. Soberania é você bater no peito e falar, aqui em casa, minhas regras. E isso seria correto, mas não é isso que a pergunta quer. A pergunta quer saber, no que tange ao lugar do crime, qual é a teoria que é adotada. Então, a soberania nacional, em que pese ser uma afirmativa que relaciona-se com a teoria da territorialidade, não está correta. Então, nós ficamos em duas. A e B, a territorialidade absoluta ou temperada no país. Como eu falei para vocês, a territorialidade seria absoluta se o país, em momento algum, em possibilidade alguma, utilizasse outra legislação que não a brasileira para disciplinar situações fáticas, para aplicabilidade em casos concretos. Como nós possuímos a possibilidade de tratados internacionais mudarem um pouquinho a regra do jogo, não mudar a regra do jogo porque eles se incorporam, né, e os tratados passam a ser também a regra do jogo, mas no sentido de os tratados vêm e se sobrepõem ao nosso Código Penal. Se sobrepõe a essa situação comum que seria caso não houvesse o tratado. Então, por isso, nós temos a chamada territorialidade
temperada, que é uma territorialidade flexível, que tem uma aberturazinha para os tratados. Por esse motivo, a territorialidade absoluta, que pode aparecer também para vocês como territorialidade pura, territorialidade ortodoxa, estará sempre incorreta. Por quê? O Brasil é o país da boa vizinhança, o Brasil é o país do vamos lá, vamos conversar, a gente dá um jeito. Perante a comunidade internacional nós somos vistos assim, por esse motivo, via de regra, sempre terá a possibilidade de se flexibilizar um pouco as teorias. Territorialidade temperada, então, é a resposta correta dessa nossa questão número 2. Pessoal, uma revisãozinha breve do conteúdo, adotando aquele padrão de aula que vocês já conhecem, simplesmente para a gente massificar um pouquinho mais aquilo que nós vimos no decorrer da aula de hoje. Vimos o conteúdo, fizemos 2 questões para fortificar um pouco o tema, agora uma revisão só com as palavras-chave e a gente encerra essa aula. No tocante à lei penal do tempo, adotamos a teoria da atividade, ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Irretroatividade de lei prejudicial é a regra. Mas e se a lei for benéfica, professor? Aí pode. Exceção, crimes permanentes continuados e lei temporária e excepcional, onde a extraatividade é aplicada. Então lembra da equaçãozinha, né? Tempus regi actum mais retroatividade de lei benéfica. Tá, professor, mas e a Copa do Mundo? E a situação das leis temporárias ou leis excepcionais? Nesse caso, extraatividade. Vai valer a lei que era aplicada, que estava vigindo à época dos fatos. Feito? No tocante ao lugar, a lei penal no espaço. Teoria da ubiquidade é que a gente utiliza. Pode ser tanto o momento da atividade quanto do resultado. Tanto o da ação ou omissão, quanto o do resultado. Territorialidade temperada, regra, e a extraterritorialidade do artigo 7º do Código Penal é a nossa exceção, é a aplicação fora do nosso muro, quando a nossa lei transborda, transcende ao nosso país. Pessoal, vou passar um esqueminha que eu poderia ter passado antes, mas se eu passasse antes, tenho certeza que vocês já teriam aberto a janelinha do Facebook e não iriam continuar assistindo a aula. Nós temos um esqueminha para lembrar quais são as teorias utilizadas, que é o do luta. Vou até escrever aqui. Luta. L-U-T-A. O que é luta, professor? Lugar, ubiquidade. Tempo, atividade. Nossa, professor, mas se tivesse feito isso antes, eu sei que vocês não teriam continuado a aula, então é por isso que eu guardei para o final. Luta, lembrem-se disso. Agora vocês sabem o que é ubiquidade, o que é atividade e sabem que o Brasil adota essas teorias por conta da luta. Feito? Galera, mais uma vez, obrigado. Qualquer dúvida, questão que vocês tenham, comentem no vídeo. Inscrevam-se na Cultive, porque certamente vocês vão ter acesso a um conteúdo amplo de todas as áreas do direito. Esses nossos slides estarão disponíveis para vocês, para que baixem, para que vocês guardem esse conteúdo e estudem eventualmente mais próximo da prova, como o Remember, como aquela estudo que a gente sempre faz pouco antes das provas, apenas para desenferrujar, para lembrar as palavras-chave. Isso certamente ajuda muito. Sabemos que isso é feito e justamente por isso que organizamos esse material e deixamos disponível para vocês. Se eventualmente assistiu o vídeo no YouTube, dá aquele curtir, comenta o vídeo embaixo, porque isso nos auxilia a continuar, nos auxilia a mudar o formato, caso não esteja de acordo com aquilo que se busca, por assim dizer. Então somos bem flexíveis nesse sentido. Redes sociais também, Cultive, rede social do professor, vocês sempre terão resposta da gente, tá ok? Um abraço a todos, bons estudos e nos vemos na próxima.